Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos ver, eu vou aguardar uns minutinhos para as pessoas começarem a entrar. Olá, tudo bem, Alexandre? Depois, vocês que estão entrando, boa noite. Vão me avisando, por gentileza, se o som está bom, se vocês estão conseguindo me escutar direito. Licitação para iniciantes. Olá, tudo bem? Tudo bem, Railson? Vocês estão me escutando direito? Só me avisem se o áudio está ok, se vocês estão enxergando direitinho, se a conexão está boa. Acabou de cair meu esquema de livros para segurar o celular, mas já voltei aqui e coloquei. Vou aguardar uns minutinhos para as pessoas começarem entrando. Boa noite, Lilian, tudo bem? Oi, Mel, minha amiga em Londrina. Que bom, obrigada, Alexandre. Tá tudo escutando, todo mundo escutando. Meu áudio tá bom e a imagem também, né? Obrigada, Railson. Que ótimo. Que bom, obrigada, Mel, pelo feedback. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu já estava morrendo de saudades de fazer live aqui no Instagram com vocês. A minha última, eu estava até olhando, foi em outubro, quando nós fizemos o lançamento do nosso curso online sobre o novo decreto do pregão eletrônico. Minha amiga Renila, doutora Renila, advocacia estatal, seja bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as implicações jurídicas, para quem perguntou, sobre as implicações jurídicas relacionadas ao Covid-19, né, do coronavírus. E não sei vocês, mas eu assim, olá, Thay, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Então, eu participo de uns 5 ou 6 grupos de WhatsApp, um em Londrina, outro em Goiânia, outro em Salvador, em São Paulo, em todas as cidades que eu já passei. Você que me acompanha aqui no Instagram sabe que eu já morei em algumas cidades, né? Então, assim, eu tenho grupos no WhatsApp, venho recebendo mensagens nesses grupos e estou ficando, né, impressionada com a quantidade de mensagens que eu venho recebendo. Eu me propus fazer essa live porque eu recebi muitos directs, muitas mensagens, muitas perguntas relacionadas à legislação voltada para esse cenário do coronavírus. Vão colocando a cidade de onde vocês estão falando, porque é muito interessante eu saber de onde vocês falam. Salvador, minha cidade, Humberto, seja bem-vindo. Gente, até meu pai entrou na live. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse cenário que não está fácil para ninguém, né? Realmente, a questão do isolamento não é algo fácil, né? No meu caso aqui, eu posso compartilhar com vocês, eu sou advogada, estou trabalhando home office, meu esposo também está trabalhando home office, tenho uma filha pequena de 4 anos e as aulas dela foram suspensas acertadamente, né? Então, estamos todos em casa e lidar com essa rotina não é realmente algo fácil. Inclusive, vocês que estão aqui me assistindo, já anotem aí, na terça-feira, dia 24 de março, eu convidei uma psicóloga para falar aqui conosco a respeito das emoções, como que nós vamos tratar e lidar com essa questão emocional, com a questão do equilíbrio, né, da tranquilidade, diante desse novo cenário tão preocupante, né, relativo ao coronavírus. E a live vai ser no dia 24 de março, às 19h30, horário de Brasília. Então, para você que está me assistindo e quer ficar mais tranquilo e ter dicas a respeito dessa parte emocional que nos abala, né, participe da nossa live aqui no dia 24 de março. Podem ir entrando, sejam muito bem-vindos, tá? E eu hoje aqui, como eu recebi muitas dúvidas a respeito da legislação propriamente dita, da Lei 13.979, né, mais precisamente, eu optei por fazer essa live justamente para dar um panorama geral do que trata essa lei, né, especificamente voltada para a seara de licitações e contratos, né,
e respondendo então às perguntas que eu recebi através do Instagram. Eu vou dar preferência a respondê-las às pessoas que me encaminharam lá na caixinha de perguntas, tá? E se surgirem eventualmente dúvidas, podem ir mandando aqui para mim, que ao final eu vou dar uma olhada, tá? Bom, pessoal, eu até montei, esqueci de falar, até montei um post lá, para quem não viu, sobre consciência e empatia, lá no meu feed, né? Para que a gente possa refletir e realmente ter a consciência de ficar em casa, para evitar ainda mais a disseminação da doença. Bom, pessoal, aqui eu não pretendo exaurir o conteúdo da norma, tá? Da Lei 13.979, mas tão somente estabelecer algumas nuances, alguns detalhes, alguns aspectos que eu julgo de extrema relevância a destacar para vocês. Olá, Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E podem ir colocando os coraçõezinhos aqui para as pessoas saberem que já começou a live e já vamos começar no conteúdo. Estou só dando uns 5 minutinhos aí para que as pessoas possam começar a entrar e não perder essa fase inicial. Bom, pessoal, adentrando agora no tema, muito obrigada pelos corações, Rafael. Sejam todos muito bem-vindos. Adentrando então no tema a que se refere, que se propôs essa live, né? Vamos, antes de falar da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, eu gostaria de lembrar a vocês a previsão constitucional, né, já dentro da temática de licitações e contratos, a previsão do artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, que traz a obrigatoriedade de licitar. Ou seja, para a administração pública, quando ela pretender adquirir bens ou serviços, ele necessariamente, a administração pública, precisa realizar procedimento licitatório. E esse é o princípio da obrigatoriedade de licitar, estampado na nossa Carta Magna, no artigo 37, inciso 21. Mas para nós que já estamos acostumados a lidar com licitações e contratos, nós sabemos que existem hipóteses de exceção, que são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. A dispensa de licitação, ela está prevista no artigo 24 da Lei 8666, que é a Lei Federal de Licitações e Contratos, e a inexigibilidade, por sua vez, está disposta no artigo 25 da Lei 8666. Ok, então esse é o panorama constitucionalmente previsto relativo a licitações e contratos. Agora, tratando especificamente da Lei 13.979, que foi a lei publicada no dia 6 de fevereiro de 2020, nós sabemos que ela é uma lei publicada pela União no exercício da sua competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. E o que é isso? A União, ela detém essa competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação, conforme artigo 22, inciso 27 da nossa Constituição Federal. E por isso, olá, Valner! Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui falando da Lei 13.979, a lei que trouxe novas normas de como vamos nos ajustar e como a administração pública vai se ajustar nesse cenário do Covid-19. Então, voltando ao que eu estava falando, a União ela tem competência privativa para legislar sobre normas gerais em licitações e contratos. E como diz o professor Rony Charles em sua obra Licitações Públicas Comentadas, ele menciona que as leis, quando elas são materialmente gerais, elas podem dispor, é uma lei nacional, elas podem dispor sobre conteúdos de normas gerais de licitações e contratos e, portanto, essa lei 13.979 teve esse objetivo, de dispor sobre normas gerais de licitação, tá? Trazendo também para o âmbito dos estados e municípios a possibilidade desse normativo voltado para o enfrentamento da emergência da saúde pública do coronavírus. Olá, Angelina, tudo bem? Seja bem-vinda!
Olá, Mariane. Vão entrando aí, mandando corações para avisar as pessoas que nós já começamos por aqui. Bom, então, já que se trata de uma norma materialmente geral, ela é uma lei nacional, tá? Pode ser estendida, então, para estados e municípios e DF, a respeito desse normativo, de como a administração pública deve atuar diante do cenário do coronavírus. E essa lei, dentre outros normativos, em um dos dispositivos, que é o artigo 4º, ela trouxe a previsão de dispensa de licitação em uma hipótese específica. Lembrando que no início aqui da nossa live, nós estávamos falando que a nossa Lei 8666 traz hipóteses, a nossa Constituição Federal no artigo 37, inciso 21, traz a obrigatoriedade de licitar, mas temos também hipóteses de dispensa e inexigibilidade. É importante ressaltar que a dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, ela trata ali da dispensa de licitação em caráter de urgência, de emergência. Porém, aquela dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, ela tem um prazo de conclusão de 180 dias. Essa dispensa de licitação trazida no artigo 4º da Lei 13.979 é uma hipótese de dispensa de licitação específica e exclusiva para o período em que estamos passando, que é o período de crise da pandemia do coronavírus. Então, pessoal, nós já estamos vendo que a dispensa de licitação prevista na Lei 13.979, ela é diferente, específica para o momento em que estamos passando, diferente daquela prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, ok? Se vocês tiverem dúvidas enquanto eu vou falando, pode mandar aqui e ao final eu vou voltar aqui as conversas e podemos esclarecê-las, tá? Bom, essa Lei 13.979 trouxe no seu artigo 4º, estou com a lei aqui ao lado, a hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia. Lembrando que a Lei 13.979, ela sofreu alteração agora no dia 20 de março, com a MP, a medida provisória 926 de 2020, né? Isso é importante frisar. Nós estamos falando da Lei 13.979, mas é importante frisar que ela foi recentemente alterada pela MP 926 de 2020, de 20 de março de 2020, e aqui já vamos tratar desse texto já atualizado, tá? Então, o artigo 4º ele traz que é dispensável a licitação sempre que a administração pública precisar contratar bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos relacionados a sanar a questão da emergência da saúde pública nesse período do coronavírus. Então, pessoal, aqui no 4º, eu vou até fazer questão de ler para vocês o artigo 4º para a gente ver que existe, na verdade, limites a essa dispensa criada pela Lei 13.979. O artigo 4º, então, ele diz: é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, porque na redação original da lei não tinha essa disposição. Insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus de que trata essa lei. O parágrafo 1º, ele traz uma disposição e o primeiro limite, né? Nós falamos aí de limite material e limite temporal. Limite material por quê? Porque só é possível utilizar dispensa de licitação, trazido nesse artigo 4º, se tratar de bens, serviços ou insumos relacionados com o tratamento dessa emergência nesse cenário do coronavírus. Então, esse é um limite material. E o limite temporal, o parágrafo 1º ele traz, dizendo o seguinte: essa dispensa de licitação, ela vai ser utilizada de forma temporária, ou seja, enquanto perdurar o cenário de crise mundial, que é a crise da pandemia do coronavírus. Então, é uma hipótese de dispensa de licitação específica, tá? E que possui limites
temporais e materiais. Bom, pessoal, outra hipótese que eu anotei aqui para falar com vocês a respeito da Lei 13.979 é que, deixa eu conferir aqui no meu material, é o artigo 4º, parágrafo 3º da MP 926, da Lei 13.979. Esse dispositivo do artigo 4º, parágrafo 3º, ele foi incluído pela MP 926, tá? E vocês podem conferir esse texto. Muito obrigada, Railson. Obrigada. A gente está aqui para tentar ajudar, né? Vamos trocar informação e é isso que a gente pode fazer nesse cenário tão difícil em que estamos passando. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, João Vitor, de Salvador, seja muito bem-vindo. Estamos aqui falando sobre a Lei 13.979, né? Sobre essa situação da alteração normativa relativa à MP, a medida provisória 926, e vamos continuar. Sejam muito bem-vindos, podem ir entrando e mandem corações para a gente avisar as pessoas que essa live está acontecendo e conseguir propagar mais informação quanto possível, tá? Bom, estávamos falando do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13.979. E o que esse artigo dispõe? O que esse parágrafo especificamente dispõe? Ele menciona, pessoal, que aquelas empresas declaradas inidôneas ou até mesmo aquelas com direito suspensa, né? O direito suspenso de participar, de licitar e contratar com o poder público, elas podem ser contratadas nesse período da pandemia do coronavírus. E aqui, pessoal, é importante sinalizar que é uma hipótese excepcional, tá? Ela deve acontecer quando existir um único fornecedor no mercado. Nessa situação, exclusivamente e excepcionalmente, poderão ser contratadas empresas declaradas inidôneas ou aquelas que estiverem com o seu direito suspenso, né, da possibilidade de licitar e contratar com o poder público. Essa é uma hipótese excepcional e está prevista no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13.979, com a alteração da MP 926, tá? Então, é importante frisar que é especificamente quando existir uma única fornecedora do bem ou prestadora de serviço. Não é a regra, tá ok? Bom, outra questão que eu anotei aqui de extrema relevância para contar para vocês é o artigo 4º F. E o que esse artigo 4º F menciona? Olá, Valner, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu amigo Valner, lá de Londrina também. Vão me falando aqui qual é a cidade que vocês estão falando, para a gente já identificar. Olá, Marília, tudo bem? Olá, Alan, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, esse artigo 4º F da Lei 13.979, ela traz uma outra disposição relativa à hipótese quando há restrição de fornecedor. Nessa qualidade, quando existe restrição do fornecedor, excepcionalmente e mediante justificativa, o que pode acontecer? A administração poderá dispensar a apresentação de um ou mais documentos de habilitação e dispensar também a apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, tá? Então, pessoal, só para fazer um enquadramento do que nós estamos falando. A Lei 8666, ela traz no seu artigo 27 a 31 documentos necessários para a participação em licitações e contratos. Então, se a empresa precisa participar de licitação, na maioria dos editais ela vai encontrar aquele rol de documentos previstos no artigo 27 a 31 da Lei 8666. E o que é isso nas hipóteses normais? O que a Lei 13.979 fez? Ela trouxe o artigo 4º F, trazendo a possibilidade de, nesse cenário, né, de emergência de saúde pública, de estado de calamidade, com a questão do vírus, do coronavírus, do Covid-19, existe a possibilidade de
A administração pública, quando for contratar, adquirir bens ou serviços, ela pode então dispensar essa documentação. Ou seja, ela pode dispensar um ou mais documentos de habilitação, bem como certidões de regularidade fiscal e trabalhista. Importante frisar que esse dispositivo trouxe uma exceção, aliás, duas exceções. A primeira está relacionada à certidão de Seguridade Social, ou seja, a regularidade perante o INSS. Essa certidão, pessoal, ela precisa ser apresentada. Então, constitui uma das exceções estabelecidas pelo artigo 4º F da Lei 13.979. A outra exceção, pessoal, é aquele dispositivo do artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno a menores de 18 anos. Então, o artigo 4º F, ele traz a possibilidade de dispensa de alguns documentos de habilitação, bem como certidões de regularidade fiscal e trabalhista, excetuadas as hipóteses relacionadas à certidão de seguridade social e também a questão do trabalho noturno, que é proibido para menores de 18 anos, tá? Então, na verdade, essa disposição do artigo 4º F foi justamente para trazer maior celeridade num cenário em que estamos vivendo, tá? Outro quesito relacionado à Lei 13.000, outro aspecto relacionado a um dispositivo da Lei 13.979 é o artigo 4º G. E o que o artigo 4º G da Lei 13.979 ele traz em seu bojo? Pessoal, nós sabemos que nos casos de pregão, regulamentado pela Lei 10.520, nós temos a obrigatoriedade que a administração tem de estabelecer um prazo de 8 dias úteis, por exemplo, entre a data da publicação do edital e a ocorrência da sessão pública. Ok, esse prazo de 8 dias úteis, ele deve ser observado pela administração pública em situação normal. Olá! Olá, minha irmã entrou na live, gente, a Aglaé Caroline. Lembrando, gente, vocês que não viram ainda, pessoal, nós fizemos um artigo em homenagem ao Dia da Mulher, falando sobre a importância da mulher nas compras públicas. Um artigo feito por mim e pela minha irmã Aglaé. Tá lá no nosso site, é só você acessar www.direitos, no plural, né, dolicitante.com e o artigo estará lá. Então, você que ainda não viu, vai lá no site e dá uma lida no artigo, tá bem interessante. Oi, Débora, tudo bem? Estamos aqui tratando da Lei 3.979 e trazendo aspectos relacionados a esse cenário do coronavírus. Bom, voltando ao que nós estávamos falando. Em relação ao prazo no pregão, sabemos que a administração pública deve cumprir um prazo interstício temporal de 8 dias úteis entre a data da publicação desse edital e a ocorrência da sessão pública. Pois bem, o artigo 4º G da Lei 13.979 trouxe a disposição de que, em hipótese de pregão, seja ele eletrônico ou presencial, os prazos estabelecidos para os procedimentos devem ser reduzidos pela metade. Isso significa dizer que, quando a administração pública, nesse cenário atual, né, que estamos vivendo, for fazer pregão, o prazo que antes era de 8 dias úteis passa agora a 4 dias úteis, tá? Então, mais um aspecto, uma inovação trazida pelo decreto, pela Lei 13.979, já com a alteração da medida provisória 926, tá? Bom, ainda no artigo 4º G, nós temos o parágrafo 3º, que vale a pena também falar aqui para vocês, que é o seguinte. Lembra do artigo 39 da Lei 8.666? O artigo 39 da Lei 8.666, ele traz que para as contratações de maior vulto, há necessidade de audiência pública. Essa é uma disposição. Para as contratações normais, né, fora desse período em que estamos vivendo, é necessário então que a administração pública
faça audiência pública para adquirir contratações de maior vulto. Ocorre que no parágrafo 3º desse artigo 4º G, a Lei 13.979, diante do enfrentamento desse problema do coronavírus, dessa situação de emergência da saúde pública, ele trouxe a possibilidade de, na verdade, dispensar essa audiência pública. Ou seja, se houver contratações de maior vulto nesse período, está dispensada a possibilidade de audiência pública, justamente porque estamos em um período de calamidade em que o isolamento social é premente e de extrema relevância, justamente para evitar ainda mais a disseminação do coronavírus. Railson, se tiver pregão será de 4 dias, só os que estão enquadrados nos produtos e serviços relacionados ao Covid. Exatamente. Quando nós falamos no artigo 4º da Lei 13.979, ele traz a disposição de apenas existe a hipótese de dispensa de licitação exclusiva para bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos, relacionados com o cenário da crise do coronavírus. Exatamente. Tá? Outra questão importante, então, essas disposições que eu trouxe aqui para vocês, da Lei 13.979, foram as que eu julguei relevante, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar direct também, ou me mandar aqui, que ao final nós vamos tentar resolver, tá? Outra questão que eu acho de extrema importância tratar nesse cenário de coronavírus e da pandemia é sobre a questão da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos. Bom, pessoal, o que é isso? Reequilíbrio econômico-financeiro. O artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, que nós falamos no início da nossa live, que traz a obrigatoriedade de licitar e as exceções, né, a obrigatoriedade de licitar, que é a dispensa e a inexigibilidade. Lá também ele traz a disposição da necessidade de manutenção das condições da proposta, tá? E aí, quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Opa, existe um cenário propício e com necessidade de revisão de cláusulas. Antes de falar especificamente de revisão, vamos aqui separar duas coisas. Dentro do reequilíbrio econômico-financeiro geral, né, sobre a necessidade de manutenção das condições efetivas da proposta, precisamos separar a área ordinária e a área extraordinária. A área ordinária, pessoal, ela está voltada para aquelas questões de reajuste, né, de índices, através de índices. Na área extraordinária, nós estamos tratando de situações extraordinárias, como o próprio nome já diz, que são situações imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. Temos aí o caso fortuito, a força maior, o fato do príncipe, é a conhecida teoria da imprevisão. E aqui eu queria deixar claro que esse cenário do coronavírus é justamente uma das hipóteses de área extraordinária, tá? Porque foi um evento imprevisível e nós não estávamos contando com essa disposição, com esse cenário tão grave, tá? Olá, tudo bem? Vida de pregoeiro, seja muito bem-vindo. Estamos aqui falamos já sobre a Lei 3.979, com as alterações da MP 926, publicada agora de 20 de março, há poucos dias. E falamos agora sobre a questão da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro diante do cenário atual. Bom, pessoal, essa disposição ela está, para quem quiser dar uma olhada, no artigo 65, inciso 2, a linha D, tá? Da Lei 8666 de 93, que é a nossa lei de licitações. Queria comentar com vocês também dois outros aspectos, que na verdade, nós estamos vendo diversos normativos, né, nesse cenário diante da emergência do coronavírus, da emergência da saúde pública. Estamos vendo aí essa questão da edição de diversos normativos, não somente a Lei 13.979,
como a MP, que trouxe novos dispositivos, a Lei 13.979. Mas anotei aqui, queria que vocês dessem uma lida, tá? Também na MP 925, que é relativamente às passagens aéreas, tá, pessoal? Eu, por exemplo, tinha comprado uma passagem aérea para Salvador, para visitar minha família, né, passar a Páscoa lá, mas vou ter que fazer essa alteração. E a MP 925, ela trouxe justamente a possibilidade de remarcação com isenção das penalidades contratuais. Então, dá uma olhada, para você que comprou passagem aérea, dá uma olhada na MP 925, tá? Outro decreto interessante foi o decreto 10.278, que trouxe a questão dos documentos digitalizados, tá, pessoal? E estou vendo aqui, muito obrigada, Meline, você que é maravilhosa. Pois é, estávamos falando aqui, tá, Vida de Pregoeiro, sobre essa questão da Lei 3.979. Inclusive, para quem não viu, eu fiz um post e coloquei no meu feed ontem sobre algumas disposições trazidas pela MP 926, então confere lá, tá? Repasse e compartilha para quem não está vendo essa live, para quem não teve acesso a essa informação, tá? Então compartilha para o maior número de pessoas que vocês puderem, para que a gente possa, então, divulgar essas informações. Gente, agora eu queria fazer o seguinte, a minha amiga Renila, ela que é a musa das estatais, a advocacia estatal, eu vou convidar ela para entrar nessa live, tá? Como elemento surpresa, ela vai trazer a visão dela e o que ela acha sobre esse cenário, sobre os dispositivos. Só vou esperar ela pedir aqui para entrar. Vamos lá, doutora Renila, participa aqui com a gente. A musa das estatais, eu já autorizei. Vamos ver. Doutora Renila, oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, que bom te ver, doutora. E aí, como é que estão as coisas no DF? Menina, puxada, mas aqui eu tô vendo muita gente na rua ainda. Tem uns velhinhos que estão teimando, sabe? Tô já gritando da janela, fique em casa. Tô já aparecendo lá, a chata do condomínio, fique em casa. Meu Deus do céu, gente, é inacreditável, né? Infelizmente, a gente vê que as pessoas ainda, algumas pessoas ainda não criaram a consciência de realmente saber que ficar em casa, o isolamento social é a única maneira de, pelo menos, diminuir a disseminação do coronavírus, né? Infelizmente. É isso. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, exatamente. Gente, eu estou muito feliz. Exatamente. Doutora Renila, a Aglaé, minha irmã, foi aquela que a gente fez o artigo sobre a mulher. É ótimo artigo. Parabéns. Isso, o papel sobre a mulher nas compras públicas. E ela está aqui dizendo, uau, live compartilhada, amei. Isso, surpresinha. Não, gente, surpresinha. Bom demais. E logo com quem, né? Com a musa das estatais. Estou me achando aqui já, viu? Adoro esse negócio de musa. Tá linda. Musa sem fazer a unha, que não tem salão. Somos duas, essa é a realidade. Exatamente, exatamente. Também eu tô com meus cabelos brancos aparecendo, mas é só um mero detalhe, né? Ninguém tá vendo. Ninguém Gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem ótimo, o áudio aqui? Vocês estão ouvindo, a doutora Renila? Acho que sim. Manifestem-se aí, por favor. Mas vamos lá, doutora. Acho que sim, estão mandando coração. Mandem coração, então, eu adoro. Perfeito. Isso, podem compartilhar. Aliás, o que a gente pode fazer nesse momento é compartilhar a informação e ajudar, né, com um pouco de conhecimento que a gente tem para compartilhar com vocês, exatamente. Então, você que está assistindo, manda os corações aí para as pessoas começarem a participar e aparecer aqui na live. Mas vamos lá, doutora. Nós falamos aqui no início sobre um pouquinho de alguns aspectos relacionados à Lei 3.979, a famosa Lei 3.979, que trouxe novas regras para esse cenário do coronavírus e trouxe alguns aspectos relativos às perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas aqui do Instagram. Mas deixei algumas específicas para você, tá? E se você puder nos ajudar, te agradeço. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Angelina. Oi, todo mundo. Pois é, a Angelina participando aqui da nossa live. Tô me achando, gente, com essa live. Só tem top aqui, né? Só tem top. Eu só queria fazer um PS, que eu acho que a Angelina ficou um pouco triste com a MP, porque dispensou o estudo técnico preliminar em algumas hipóteses. E aí depois eu até queria já convidá-la, se ela quiser escrever alguma coisa ou falar alguma coisa sobre isso.
porque foi uma coisa que, né, a administração demorou tanto para conseguir, para avançar. Ok, a gente entende que é uma situação diferente para tudo, mas, né, deixar claro que, como todas as hipóteses que você bem tratou no começo da live, é uma situação passageira. Depois que isso tudo passar, tudo vai voltar ao normal. Então, assim, não é Com fé em pandemônio, Deus. né? Não é um Exatamente. pandemônio, a licitação não é tudo pode, vou contratar direto. Então, assim, vamos ter cautela, né? Eu acho que a gente tá vendo aqui o Instagram cheio de informação, né? Todo mundo querendo ajudar, querendo compartilhar, mas calma, ainda temos um sistema. Não é uma loucura, não, né? Então, eu acho que é Exatamente. importante a gente reforçar isso, as novidades, que são realmente bem modernas, bem cautelosas, mas que isso tem um curto tempo. Espero, né? Se todo mundo ficar em casa, em breve a gente vai voltar para o nosso regime tão querido e tão odiado ao mesmo tempo de licitação. Mas vamos lá responder o povo. Exatamente. Aproveitando que você falou, nós estávamos falando antes sobre a Lei 3.979, que é uma lei materialmente geral, né, uma lei nacional que se Uhum. aplica a estados, municípios, enfim. Mas eu recebi uma dúvida interessante. Eu falei, essa vai ser para a doutora Renila, que Ai, meu perguntou Deus. assim: as estatais estão obrigadas a seguir a Lei 13.979 ou não? As estatais tá fora disso? Então, elas não são obrigadas a usar, mas se quiser, pode. Não tem nenhuma restrição quanto ao uso. Porque, assim, as estatais, pela lei, como o regime de dispensa dela já é maior, o valor de 50 mil já dá para adiantar muita coisa, o prazo para a licitação de bem comum já são 5 dias, então, assim, já acaba que ela já é um pouco mais flexibilizada. Mas nada obsta de que você use, porque ela também tem a hipótese de emergência bem copiada da 8666, mas aquela emergência padrão. Não é essa Uhum, emergência agora, né? Com todas essas dificuldades. E então, uhum. assim, se for o caso de usar para celeridade, para adiantar as coisas, não tem problema nenhum. Não é obrigatório, como eu acho que não é para nenhum ente, mas é um norte de ajudar as coisas a fluírem, né? As compras a acontecerem. Então, a lei, sim, também pode ser usada e aplicada por estatais sem necessidade de regulamentação. Não tem Porque na problema. verdade eu acredito que a preocupação do legislador é justamente diante desse cenário enlouquecedor, né, da propagação do vírus, ele trouxe algumas disposições específicas e Uhum, relacionadas a temas temporários, né, que isso, espero em breve acabar. Outra questão que exatamente. eu recebi também foi relacionada às licitações presenciais. Eu recebi aqui muito membro de equipe de apoio, pregoeiros mandando mensagem, realmente preocupados, porque a ideia deles é que eles não querem sair de casa, eles querem ficar em casa, né? Até Uhum, porque a Lei 3.979 excepcionou a questão dos serviços essenciais, né? isso, Então, assim, eles querem ficar em casa, mas por outro lado, existem órgãos que insistem em manter as suas licitações presenciais. Então, eu entendo. queria ouvir um pouco a sua opinião do que você acha, se realmente é isso mesmo, tem que continuar fazendo presencial ou não. Vamos viabilizar um cenário que seja mais favorável possível, fazer um rodízio, enfim, Então, diante dessa situação. eu acho que hoje em dia não tem nada nem certo, nem errado, nem polêmico, nem tão polêmico. Eu acho que a ideia de todo mundo é sobreviver. Seja a pessoa física com sua vida, seja o Estado em atender os interesses da população, que é a sua principal função. A legislação do pregão e de outras licitações, como por exemplo estatal e RDC, já direciona que é preferencialmente eletrônico. E admite as exceções naquelas hipóteses de impossibilidade, internet ruim, essas coisas. Então, isso não desapareceu em razão do coronavírus. Os municípios que ainda têm a dificuldade de fazer um pregão eletrônico, ou de fazer uma licitação eletrônica, ou de usar um sistema que não seja o Compras.net, do Banco do Brasil, por exemplo, continua existindo. Isso é um fato. Mas também, tudo bem que os pregoeiros e outras atividades não estão lá na lista dos serviços essenciais. Mas se seu órgão, se sua Exatamente. entidade precisa comprar o respirador, mais essencial do que você não existe. Você, o pregoeiro, é mais essencial do que o ordenador de despesa, se você for fazer essa licitação. Então, assim, você tem que ponderar as duas coisas. Não é porque está escrito lá, aquilo ali de estar escrito dá um conforto para que você, estando ou não, saiba que você vai estar em casa ou não. Mas, assim, se não tiver jeito, né, de você fazer o eletrônico e você tiver que comprar máscara, álcool em gel, respirador, você vai ter que ir, infelizmente, assim como o fornecedor vai ter que ir.
se você não conseguir enquadrar nas suas hipóteses de dispensa em razão da calamidade e da emergência. Então, assim, são dois valores que a gente tem que ponderar e que, assim, mantida as dificuldades de realização do eletrônico, se for um bem essencial para a calamidade, não um pregão presencial para comprar papel, resma de papel. Isso aí eu acho que realmente suspende, Totalmente desnecessário. compra depois. Agora sim, bens, máscara, álcool em gel, respirador, maca, qualquer item de saúde que venha colaborar, né, com o tratamento E das trazer pessoas doentes. risco, né? Isso, então assim, né, monte um esquema no seu órgão de rodízio, vai um, vai outro, porque assim, os fornecedores vão ter que ir, você vai ter que ir, o pregão vai ter que ser feito, então, e só vai ter você lá também, então... E em relação também à infraestrutura desses, por exemplo, municípios, né? Essa discussão teve muito quando houve a aprovação da nova lei do decreto do pregão eletrônico, né? Que muitos municípios eles não têm a infraestrutura necessária para a realização do eletrônico. E aí, como é que faz, né? Não E tem aí, como é que como, faz? Até assim. não tem como. Até eu fiz uma live com a doutora Rafaela, que eu vi que ela estava aqui, não sei se ela ainda está, porque temos crianças em tempo de quarentena. Sim, A sim. mãe tá óctuplos, né? Tá na live, tá outra tomando banho, outro jantando, enfim, não sei se ela tá aqui. Mas logo quando foi publicado o decreto do pregão eletrônico, a gente fez uma live e uma das coisas que a gente fomentou foi justamente a criação de consórcios públicos para juntar municípios pequenos que não têm condição com um maiorzinho que consegue fazer um eletrônico e aí distribuir o objeto. Uma forma de viabilizar. Talvez agora com essa pandemia seja o caso, né? De juntar todo mundo, fazer um eletrônico ali para preservar os pregoeiros, as CPLs. Talvez Porque seja um caso de repensar. a questão é justamente, doutora, como você mencionou, é questão de sobrevivência, né? É priorizar o que é bem essencial, o que vai trazer risco à saúde pública, né? O que é essencial e o que não é. Então, assim, eu acho bem válido o eletrônico, né? Para aqueles órgãos que têm infraestrutura para isso, nesse momento, mais do que nunca, né? Acho que o decreto do pregão eletrônico veio até em bom momento, né? Trazendo essa Sim. questão da obrigatoriedade, principalmente diante desse cenário. Mas, infelizmente, vão ter situações em que, por exemplo, na compra de um respirador, como a doutora bem falou, infelizmente, e para aqueles órgãos que não têm essa estrutura, vai ter que ser, né? Vai ter que Tem ser alguém presencial, não falando tem jeito. aqui, doutora, a tendência é aumentar o número de licitações ou o mercado vai esfriar? Depende. Depende do que você vende. Né? Hoje o Exatamente. mercado de produtos hospitalares, até de prestação de serviço mesmo, cuidador, né? De pessoal mais qualificado assim para cuidar de gente enferma, que não seja necessariamente médico ou enfermeiro, talvez possa ser. Ah, louca, deixa eu cair aqui. Talvez possa ser um nicho que está crescendo, mas talvez outros produtos dê uma parada, até porque a própria economia vai dar uma diminuída. Já tá Não tem as jeito, é licitações. inevitável. As licitações de 2020, quem acompanha e quem vive disso já deve ter percebido que está um pouco morno, tava, né? Agora eu acho que a tendência é parar o que não for essencial, o que não for serviço O de que não saúde foi ou o que não for essencial. essencial para a manutenção do órgão. Também tem isso, porque você não pode focar só nisso e esquecer as outras coisas, né? Aham, com Então eu certeza. acho que depende muito do objeto que você trabalha. Mas eu acho que o reflexo maior não são nas licitações, são nos contratos. Principalmente os que envolvem mão de obra. E os de fornecimento também, porque tem a questão do prazo para entrega. Dificilmente Sim, esses produtos de atenção à saúde é pronta entrega. E olha que a pronta entrega para a administração é geralmente 30 dias. É um pronta entrega até relativamente alguns produtos longo. importados. Alguns produtos importados que tem a questão do reequilíbrio por conta do dólar. Né? Tem a questão de que Exatamente. mesmo você pagando caro, não tem para comprar. Então, Uhum. assim, essa questão da entrega, você entregando com 30 dias, a administração já tem 90 para lhe pagar. Nessa questão toda de dinheiro, ainda tem que observar a ordem dos empenhos, então pode ser que tenha um serviço para trás, que é uma coisa que não é essencial nesse momento, e aí, você vai poder passar na fila? Né? Pois Até é, porque agora tem ninguém a falou ordem sobre cronológica, isso. né, de pagamentos. Uma Até das agora, dúvidas também, uma das dúvidas que eu mais recebi aqui foi em relação a isso. Doutora, e aí? A gente vai receber pagamento? A gente prestou o serviço, a gente entregou bem, a gente vai receber pagamento ou não? Né? Vai ficar tem que suspenso receber. até voltar Pois é, eu com até essa fiz um post diminuição? no começo sugerindo já começar a repensar,
analisar a possibilidade de suspender os contratos que são possíveis, para evitar Sim, descontinuidade, para evitar a alegação de atraso, para evitar que a administração está demorando a pagar. Gente, todo mundo vai atrasar. A administração vai atrasar para pagar, você vai é atrasar para óbvio. entregar. Isso não é atraso, gente, isso é realidade. Atraso é quando você tem e não faz. Quando você tem tudo, né, à sua disposição e você não faz. Outra coisa, você não faz porque você não pode fazer. Então, assim, eu não vi Exatamente. ninguém falando sobre o furo da ordem cronológica, porque tem coisa para trás que já foi feita, já foi medida, já foi paga, já foi entregue, já foi atestada, já teve tudo. E aí vai Inclusive, ter a Lei agora, 3.979 não tratou desse não quesito trata sobre isso. especificamente. É. E aí eu acho que ela foi super vanguardista, que ela falou sobre suprimento de fundos e não falou Sim, sobre o e não falou furo de. do furo da ordem Exatamente. cronológica. Então, Da assim, ordem mas cronológica de pagamentos. eu acho que eles estão trabalhando incessantemente para tentar atender todas Sim, essas demandas. sim, Aos poucos as coisas vão, as informações vão chegando, a gente vai vendo exatamente. como vai acontecer, mas assim, vamos ver, né? Tudo é novo para todo mundo. Então, o que não pode é você ficar naquele plano cartesiano de que, né, entreguei, tenho que receber, porque eu acho que não vai ser bem assim. Exatamente. É complicado mesmo. Essa situação, ela não é. Assim, é como eu estava falando, né? É uma situação extraordinária. Não há como prever o que vai acontecer daqui para frente. O que a gente quer, na verdade, é que diminua o quanto antes a transmissão do vírus, né? Eu já vi alguns Uhum, especialistas falando que vai demorar 90 dias, enfim. Mas eu acho que se a gente fizer a nossa parte, a ideia é realmente diminuir esse tempo para que tudo se normalize, volte ao normal. E lembrando que essa lei é específica para esse período, né, doutora Renila? Porque, assim, para esse eu período. passei o início da live toda falando sobre as inovações trazidas pela lei, mas para que Uhum, fique claro que é especificamente enquanto perdurar a emergência da saúde pública, né? E exato. exclusivamente para aqueles bens, né? Você ia Que falar, tem a desculpa, ver com doutora. isso, né? Isso, pode Não, falar. não, até porque eu fiz um post, acho que foi sexta-feira, nem lembro mais, falando que a dispensa de licitação não observava nem o limite de valor da lei, né, Isso. da lei das estatais, nem da 8666, tampouco o prazo de 180 dias, porque a lei realmente estava em aberto. Ela tinha que observar o prazo enquanto Uhum. tiver a emergência global da epidemia. Só que aí saiu a MP nova, que reforçou que os contratos devem ter até 6 meses, prorrogáveis por iguais Isso. Por sucessivos igual períodos, período. enquanto durar o regime lá em geral de pandemia de calamidade. Então, como eu acho Exatamente. que teve muito debate, estavam achando que pode agora tudo, e aí eu até excluí o post para não evitar confusão, né? Evitar confusão Sim, com esses prazos, e aí amanhã eu é. me comprometi via stories, quem acompanha viu, que eu dei o print do post antes de apagar para falar sobre isso amanhã. É, quem ainda Porque não segue, pessoal, a doutora Renila é @advocacia estatal, segue lá, porque ela, segue lá. ela coloca muita informação relevante, não só sobre o conteúdo de estatais, mas também sobre a seara de licitações e contratos aqui no Uhum. Instagram, tá? É isso aí, obrigada, Mas gente. imagina, eu estou muito feliz de te ver aqui e assim, fiquei feliz de conseguir fazer a live, né? Porque assim como eu, você também é mãe, e eu coloquei minha filha Isso. para dormir para conseguir falar um pouquinho aqui com vocês. É E isso ó, o aí. Rafael falando aí, ó, 2 perfis top. Obrigada, Rafael. Obrigada, Obrigada pela Rafael. gentileza. A gente faz o que a gente pode, né, doutora Renila? É, A gente eu faz o que queria a gente colaborar com pode. mais, mas eu só sei a minha ciência é Não, essa, é a Ave Maria. jurídica, né? Então Exatamente. Por falar vamos lá. em ajudar mais, eu não sei se você viu, até postei aqui sobre essa questão justamente do equilíbrio emocional em tempos de isolamento social, Eu da vi, importância terça-feira. terça-feira. Então, assim, para quem não viu, pessoal, dia 24 de março, terça-feira, às 19h30, vai ter uma convidada especial aqui, ela é psicóloga, a doutora Juliana Toledo, e ela vai trazer questões muito importantes relacionadas à questão psicológica mesmo, à questão emocional, porque não é fácil. Eu estou aqui em casa, meu marido está fazendo home office, eu tenho que ficar revezando com ele enquanto um trabalha, o outro trabalha, um fica com a filha. Então, Sei como é realmente é isso. equilíbrio emocional, né, doutora? Você também é casada, tem Isso, filho pequeno. Então, isso. assim, tratar dessas questões emocionais para que a gente possa encarar esse cenário mundial difícil, complicado, da melhor forma possível, né? Que a gente, cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que isso vai passar o quanto antes.
Se Deus tá? quiser, por favor, fiquem em casa. Fiquem em casa, por favor. Tenham mais consciência, mais empatia, pense mais no próximo. Eu penso lá na minha avó, que está lá em Salvador, minha avózinha de 83 anos. Pense nos familiares de vocês, né? E assim, não pense que é só porque é jovem, eu vou sair na rua, no oba-oba, né? Não é Não façam assim. isso. Pois é, eu já estou no meu 6º dia em casa com meu marido, com minha filha, mas vamos Exato. ter equilíbrio emocional, vai dar tudo certo. Vai dar tudo Doutora certo. Renila, nossa live está acabando. Eu queria te agradecer imensamente, Obrigada, tá? obrigada A pelo convite, obrigada pela participação. surpresa. Espero que todo mundo tenha Ah, gostado. pois eu tenho certeza. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui em pleno domingo à tarde com a gente. Acho que fizemos um pouco da nossa parte, né? Transmitindo Sim, conteúdo, informação relevante nesse cenário de pandemia. E dizer que eu continuo aqui à disposição, vocês podem mandar direct, continue. Eu vou só atrasar um pouquinho a resposta, o tempo de resposta, porque estamos ainda nos adaptando a essa questão do isolamento social em casa, mas podem continuar mandando dúvidas. Eu estou imensamente isso. feliz de estar aqui, principalmente com você, doutora Renila. Estou à disposição. Muitíssimo obrigada e até a próxima live na terça-feira, dia 24. Tá. Tchau, Tá gente. Eu quero bom? agradecer a todo mundo que acompanhou, me colocar à disposição, né? Se você chega lá no direct, pode me procurar, vou tentar responder na medida do possível. Minha gente, uma coisa que eu peço, cuidado com a mente de vocês, cuidado com o excesso de informação, tá? Então, assim, não fica só vendo coronavírus, a vida é muito mais que isso. Vai fazer panqueca, vai fazer meme e vamos tentar, né, superar isso da melhor forma, unidos, porém isolados. Fiquem em casa, por favor. Gente, eu estou achando engraçado. Acréscimo de sotaque à live. Nordestinas que somos, né, doutora Renila? Paraíba Feelings, fiquem em casa, senão não vai ter São João, Paraíba. gente. Isso é São terrível. João. Por favor, fiquem em Ai, ó, casa. nordestina. Um pouquinho de sotaque de Salvador, um pouquinho de sotaque da Paraíba e tamo junto, né? Isso aí. Obrigada, pessoal. Vou fechar aqui, vou encerrar que vai acabar. Muitíssimo. Reitero meus agradecimentos à doutora Renila. Obrigada a você que esteve aqui presente na nossa live, escutando o que a gente tem de informação para passar em pleno domingo. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, beijo.